energias negativas, influências espirituais e similares pode ter êxito em atrapalhar relacionamentos? O que fazer para identificá-las e principalmente evitá-las? Com certeza, as energias negativas perturbam as relações. Demais. Porque nós somos espíritos contraditórios, nós não somos almas ainda sublimadas, nós temos muitos dramas, a gente tem muita história mal resolvida, nós temos mágoa, ressentimento, desconfiança, ciúme, raiva. Então, quando a gente se liga a uma outra pessoa, fazemos um par com um outro alguém e criamos então um relacionamento, nem todos os espíritos se agradam disso, porque estar com alguém é viver um momento de felicidade, né? Você fazer planos juntos, você construir coisas juntos. É muito saboroso você ter um companheiro para dividir a vida. Então, algumas entidades que, de certa maneira, não gostam de nós, e elas não gostam de nós por 3 motivos. Primeiro, os nossos inimigos, pessoas a que a gente prejudicou, nesta ou em outras existências, mas tem raiva de nós. Eu fiz alguma coisa nessa existência para ela, ela tem raiva de mim. Ou meu pai fez e ele fica com raiva da família e ataca no filho. Então, nesta existência, essa entidade se sentiu prejudicada e ela procura perturbar. É uma. Ou em outra existência, ela foi prejudicada por mim, no passado, ela me busca para me prejudicar. Então, a primeira causa é o ódio. Eu tenho raiva de você e o que eu puder fazer para prejudicar, eu vou fazer. A segunda é quando você tem um espírito, não é que ele tenha raiva de você, mas ele, na verdade, não gosta das coisas que você faz. Você nunca fez nada para ele, mas ele se incomoda demais com o que você faz. Eu vou dar um exemplo. Imagine que você tem uma comunidade que é uma comunidade com droga, uma série de problemas de comportamento, meninos cheios de conflitos, e aí, de repente, chega o professor Ailton naquela comunidade e diz: eu vou implantar aqui uma aula de karatê para disciplinar esses meninos. E esse tipo de exercício das artes marciais nesse cenário ajuda muito as crianças a terem disciplina. Não é assim, professor? Com certeza. Karatê? Então, aí você começa a trazer uma iluminação para as crianças. Você, por exemplo, alfabetiza crianças, você está ensinando uma arte, vai ensinar música, vai ensinar balé, dança, ou arte marcial, não importa o quê, mas você vai ocupar a criança com algo que seja interessante. Existe o risco de esses espíritos ficarem com raiva de você, porque você está fazendo uma coisa que desagrada a ele, porque está ajudando quem eles não gostam. Então, a gente pode ganhar outros inimigos nesse sentido. E um terceiro tipo de espírito perturbador é o que perturba pela inveja. Ele odeia pessoas felizes. Eu sou infeliz, não quero ninguém feliz. Quando eu vejo você feliz, isso me incomoda, eu quero derrubar você para dizer: pronto, eu não sou, mas você também não é. Então, ele persegue a felicidade alheia, motivado por um fenômeno chamado inveja. Esses espíritos podem perturbar a gente? Podem nos perturbar, tanto os que nos odeiam, como os que não gostam das causas que a gente defende, e terceiro, os que têm inveja de nós. E como é que eles nos perturbam? Eles usam algumas estratégias, uma no nosso pensamento, sugerindo ideias. Se nós resistimos a essas ideias, não damos campo para que isso aconteça, eles usam outras pessoas que vêm com maledicência, que vêm soprar nos nossos ouvidos aquilo que os espíritos foram perturbar o outro para fazer. Então, você pode ter um certo equilíbrio, mas os espíritos perturbam seu filho, perturbam sua mulher, perturbam seu irmão, perturba seu pai, perturba sua mãe, para atingir você indiretamente pelo desequilíbrio que ele promove em você e através dos outros. Então, eles tentam fazer esse tipo de perturbação. Sim, isso é plenamente possível. Isso acontece muito nas nossas vidas. Segundo a questão 459 de O Livro dos Espíritos, há uma influência muito mais forte do que a gente imagina na presença dos espíritos nas nossas vidas e, portanto, a gente precisa ficar atento com relação a isso. E esse é o final da sua pergunta, quando você indaga o que fazer para evitar que isso aconteça. Então, ora, o que a gente faz para evitar, para identificar e evitar essas influências? A gente identifica todas as vezes que a gente foge do amor. Se eu teria uma decisão do amor para tomar e eu tomo outra, não tenha dúvida. Você pode estar sob influência de um mau espírito. Ah, mas pode não ser, mas se você
age no mal, você facilita com que eles se conectem a você. Então, a gente faz o quê? Evita entrar pela vereda do mal. Como fazemos? Nos protegendo. O nosso pensamento. Como? Evangelho no lar. Orar uma vez por semana. Nesses tempos de pandemia, vale a pena fazer todo dia, sabe? Vale a pena. A gente está em casa mesmo, aproveite e faz todos os dias as nossas orações. Orar com mais frequência. Procurar sempre que possível as opções corretas. Fazer tudo o que a gente puder para ser a favor da vida. Não guardar mágoa, não ter ódio das pessoas, trabalhar o perdão e o auto-perdão são exercícios para retirar essas conexões negativas. E isso com relação a nós e com relação aos outros, ficarmos bem atentos para a gente não ceder aos caprichos do mal através da presença de outros nas nossas vidas. Porque às vezes a gente se protege, mas o nosso cônjuge não se protege, então ele se aborrece, ele traz problema para casa, e aí é a grandeza nossa de dizer, apesar de tudo que eu estou vendo, eu não posso me desequilibrar, porque se eu me desequilibrar, eu desmonto meu lar todinho. Então, pensando em mim, no outro, nos filhos, na estrutura familiar, eu faço o trabalho de equilíbrio interior, que não é a troco de nada, por quê? A vitória moral que o espírito tem quando ele vence essas dificuldades é imensa. E quando nós chegamos ao mundo espiritual, é que nós vamos saber o quanto foi maravilhoso aquilo que a gente fez. Porque do lado de cá, a gente só tem a impressão de que fazer o bem é bom. Mas quando você desembaraça-se do corpo físico, quando você volta para o mundo espiritual, e você tem a possibilidade de ser espírito novamente, você vai dizer, valeu a pena cada vez que eu podia agredir, eu não agredi. Cada vez que eu pensei no bem em vez de pensar no mal. E não existe, não conheço nenhuma mensagem espírita de alguém que tenha vindo do mundo espiritual para dizer, eu errei porque eu amei muito, eu devia ter amado menos. Não existe. Os espíritos vêm comumente para dizer, como diz naquela música Epitáfio, devia ter amado mais, ter visto o sol nascer, e a gente deixa a vida passar por entre os nossos dedos. Não deixe, faça todo o bem que você puder, desenvolva a paciência, o amor, a capacidade de perdão, de renúncia, porque nós temos muita chance de sermos felizes com os nossos companheiros, tanto mais quando a gente se esforça para entregar tudo que a gente tem em favor de um propósito maior, que é o amor.